Alô galera, Vascaínos aqui, Marcelo falando, dia 29 de agosto, sexta-feira, véspera aí, né, do jogo, Vasco e Sport e Vasco na verdade, né, 8h30 da noite no domingo, lá na Ilha do Retiro, jogo importantíssimo, fundamental. O Vasco não pode pensar em empatar com o Sport, que tem apenas 10 pontos em 19 partidas, né? O Vasco também está mal. O Vasco tem 19 pontos em 20 partidas, né? Mas tem que passar por cima do Sport. O Vasco tem que começar a aprender a ganhar, reaprender a ganhar, né? Vi todo mundo feliz porque jogou bem contra o Botafogo, tem que vencer, né? Ainda mais no brasileiro, para fugir da degola, né? O Fortaleza pega o Inter fora, tem 15 pontos. Se ganhar, não passa o Vasco, vai a 18. O Juventude sim. Se ganhar, passa o Vasco, né? Vai a 22, 21, melhor dizendo. Vai a 21, o Vasco tem 19 e eles têm o mesmo número de vitórias. O Vasco venceu 5 vezes e o Juventude também. Eu teria que ver os critérios de desempate para saber se com um empate, eu teria que ver os critérios de desempate para ver se com um empate o Juventude passaria o Vasco, caso o Vasco não pontuasse com esse jogo. Acho que o Vasco pontua, ganha, vai a 22. Poderiam passar o Santos, inclusive, que joga em casa com o Fluminense. E eu acho o Fluminense um time forte, bem mais forte do que o Santos, né? E a tabela mostra isso. O Fluminense tem 27 pontos e o Santos tem 21, né? E o Santos tem uma partida a mais do que o Fluminense. Então tá aí a tabela, né? Vasco vencendo o 22, passa a ter 6 vitórias, né? O Vitória vai pegar o Galo em casa, né? Acho que o Galo vai pontuar aí, pelo menos um empate. E tem essa aí, né? Bom, empatando o Vitória passa o Vasco, né? Bom, alguns assuntos aqui interessantes, né? Que eu separei aqui para conversar com os senhores. Dia 2 de setembro é o fim da janela. 2 de setembro acaba a janela, né? Que foi uma janela bem grande, né? Um janelão, né? E dia 2 de setembro cai na terça-feira. Então o Vasco teria hoje, como dias úteis, para contratar, e segunda e terça, até meia-noite, para contratar dias úteis, sábado e domingo também, mas não são dias úteis, né? E o Vasco sempre guarda emoções para o final, né? Sempre guarda emoções para o final. E parece que tem 2 jogadores aí sendo especulados. Não vou tratar de especulação, não trabalho dessa forma, que é um canal de opinião, né? Que fala, que opina sobre notícias, sobre informação, né? Então 2 de setembro está em cima aí, terça-feira até meia-noite, para o Vasco fechar o elenco para este ano de 2025, né? Já contratou 2 zagueiros, Robert Renan e o Cuesta, 2 volantes, Thiago Mendes, e trouxe o Cauã, né? Não é uma contratação, mas trouxe para fazer parte do elenco, um meia, que é o Matheus França, e um atacante, Andrés Gomes, né? Vamos ver aí se vem mais gente por aí, né? E, como eu sempre falo aqui, o Vene Casagrande, né? Apesar de ser um youtuber flamenguista, sabe mais do que todos os vascaínos juntos, né? Ele sim dá notícia, informação, ele é jornalista, né? O mínimo que o jornalista pode dar é informação fidedigna, né? Honesta, correta, real. Não esses pela-sacos aí do Vasco, né? Atenção vascaínos, fanático Azevedo, fanático vascaíno, essas porcarias aí, toda hora mentem, né?
e especulam, né? Então, o que o Vene Casagrande falou? Lá atrás, Andrés Gomes vinha, e alguns disseram que não vinha mais, porque houve um hiato de comunicação, uma semana aí sem esse assunto vir à baila, e o Andrés Gomes chegou, né? E ele, Vene Casagrande, o cara tinha cravado há 2 semanas, 1 semana e meia, que o Natan Silva não viria para o Vasco, não viria, ele cravou isso, e parece que ele vai acertar mais uma, né? E já tinha falado sobre isso, Vasco perdoou uma dívida do América Mineiro com o jogador Matheus Henrique, né? Gerou uma dívida do Matheus Henrique, do Coelho, para com o Vasco credor do Coelho, e o Vasco usou esse handicap aí, né? Eu não gosto de anglicismo, usou essa carta na manga para trazer o Cauã novamente para o Vasco, antes do fim do empréstimo, era para ele ficar lá no América até o fim do empréstimo, e aí compensou-se, né? Já falei sobre isso, estou só aqui revigorando o tema. Compensou a multa pelo empréstimo, pela dívida que o América Mineiro tinha com o Vasco, do Matheus Henrique, aí emprestado pelo Vasco ao Coelho, né? Bom, realidade nua e crua do Vasco, né? Ah, o Vasco não sei o quê, é um celeiro e tal, o Vasco vem grandes jogadores, não sei o quê. O Figueiredo está sendo vendido por 5 milhões de reais, né? E o Vasco aí está querendo contratar jogador por empréstimo, né? Contratando o Cuesta por 9 milhões, né? Olha a diferença do nível de jogadores que o Vasco tem para negociar, né? E muitos saíram e retornaram, né? O Vasco vem num marasmo total de base, né? Gente que vinga, os que vão vingar, o Vasco não deixa, né? Peck, Marlon Gomes, são vendidos antes, né? Por preços menores e tal, não são respeitados, né? Os canais de youtubers, a torcida esculacha alguns deles, como o Ryan, né? Que tem futuro, só que os caras querem agora uma resolução de um garoto ainda, né? E não pode errar e tal, não presta, não sei o quê, né? O Vasco vem apresentando, né? Os antigos oleiros e os atuais scouts, né? Todos vagabundos, né? O Vasco aí não consegue contratar jogador minimamente promissor, né? E ficar com ele para depois vender aí, como os grandes vendem, né? O Palmeiras vendeu aí o Hendrick, o Estevão, né? O Flamengo vende jogador a cada 3 meses, né? Bota dinheiro no cofre. E o Vasco não. O Vasco se arrasta aí com dinheiro daqui, dinheiro de acolá, né? Mas de tudo isso, vamos torcer domingo, 18h30, para que o Vasco vença o Sport, vá a 22 e, com sorte, o Santos empate pelo menos com o Fluminense, né? Ou o Fluminense venha vencer o Santos, que eu acho o Fluminense melhor, né? Sendo que o Santos já está com 6 vitórias, o Vasco tem 5. E eu já falei aí, né? O Vitória vai encarar o Galo, vai perder ponto. O Juventude também vai perder ponto, né? O Juventude... Acabei de falar agora, mas já esqueci. O Juventude vai pegar o Ceará fora, vai perder ponto também, né? Se gostou dos comentários, chega aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. O YouTube não está entregando os meus vídeos, né? É horrível o tratamento do YouTube com a gente, né? Mas paciência. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.